Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao quarto webinar do ciclo de webinars Munidesportivo, Desporto, Municípios e Período Pós-Crise, que terá como mote de hoje os eventos desportivos na via pública depois do Covid-19. Para falar sobre este tema, temos connosco o Paulo Costa, Diretor-Geral da Global Sport Portugal, sendo o webinar moderado por Armindo Calção, técnico do desporto do município de Passos de Ferreira e membro da Comissão Técnica de Desporto da Comunidade Intermunicipal de Tâmega e Sousa. Bons trabalhos. Obrigado, Renato. Bom dia então a todos. Bem-vindos a mais um webinar de 2020 Munidesportivo, uma iniciativa da CIM, da Comunidade Intermunicipal de Tâmega e Sousa, que, aproveitando esta crise pandémica, entendeu dedicar 5 dias a temas relacionados com desporto, municípios e período pós-crise. Hoje vamos falar sobre os eventos desportivos na via pública depois de Covid-19. E para nos fazer uma análise a este tema e também para nos elucidar sobre alguns aspectos a ter em conta, temos connosco o Paulo Costa, diretor da Globo Sport Portugal, subejamente conhecido em várias matérias relacionadas com o desporto, licenciado em Gestão de Desporto, Economia e Gestão Empresarial no SMAI, editor do livro Aldeias de Portugal, Histórias e Tradições, e até já foi eleito o melhor gestor desportivo do ano. Além disso, esteve em número de organizações desportivas, como meias maratonas, circuitos automóveis, etc. Seria fastidioso estarmos aqui a enumerá-las todas, tantas é que ele já entrou. Obrigado, Paulo Costa, por ter aceito o nosso convite. E para lançar a nossa conversa, começaria por lhe pedir uma visão geral sobre as contingências do Covid-19, as contingências que o Covid-19 pode provocar nos eventos desportivos na via pública. Como sabemos, por exemplo, o facto dos pavilhões desportivos municipais estarem fechados obriga as pessoas a procurar alternativas para treino e a via pública tornou-se também um lugar de certo modo de recurso. O que pensa tudo isto e já agora, porque não também abordar alguns desportos específicos que se desenvolvem na via pública e quais as medidas a implementar nestes desportos? Bem, olá, bom dia a todos. Armindo Calção, obrigado pelas palavras exageradas que me dedica, mas acima de tudo cumprimentar todos que agora nos assistem e dizer-lhes que a Comunidade Intermunicipal de Tâmega e Sousa é realmente já uma referência no que a organização deste tipo de eventos diz respeito e tem vindo a implementar, e por isso é sempre um prazer cooperar e colaborar convosco. Bem, nós vivemos, falando concretamente do que nos traz aqui, isto é apenas uma conversa entre dois amigos, auscultada por muita gente, e por isso eu sou empresário e empreendedor e não sou professor, por isso não estou aqui para ensinar nada a ninguém, apenas para transmitir aquilo que é a minha visão e o meu sentimento sobre tudo isto que nos assola e todas estas contingências que o Covid-19 está a trazer às regiões, às cidades, ao país, aos continentes e ao mundo. E por isso, neste contexto, peço desculpa já por algumas falhas que eu possa vir a ter, mas são apenas meras opiniões e percepções de alguém que está ligado a esta atividade. Bem, começando por aquilo que me coloca como questão inicial. Eu começo-lhes só por, deixem-me ver se eu consigo então compartilhar aqui uma tela, e nós estamos no fim da fila. A Global Sport é uma empresa que tem 20 anos de existência, 15 na organização de eventos esportivos, e que se tem dedicado e focado na organização de grandes eventos esportivos, de massas, e por isso referir que nós estamos no fim da fila, neste período de reativação da economia. Sou um dos grandes defensores de que os pequenos e microeventos estarão no início da fila e são aqueles que têm mais potencialidade de ser execuíveis no imediato, e por isso aquilo que vou tentar contextualizar é a minha visão, não só pela atividade que o Global Sport desenvolve, mas também por toda a minha ligação aos territórios e à economia territorial, e à importância desta tipologia de atividade física para a retoma da atividade económica. Nós, na Global Sport, para quem não conhece, nós somos uma empresa de organização de eventos que tem 20 anos de existência. Isto começou pelo fim, mas certamente voltou ao início. Ora, aí está.
A Global Sport é uma empresa que está assediada, estamos aqui localizados na cidade do Porto, a sede é no Peso da Régua, organiza eventos não só em todo o país como em outras partes do mundo, mas está muito focada e o seu ADN é para a organização de grandes eventos fora dos grandes centros urbanos, nomeadamente da capital do país, onde poderíamos estar, como tantas outras estão, bem instalados. E decidimos ter como prioridade a implementação de grandes eventos desportivos no interior do território. E por isso nestes 15 anos foram 15 anos de alguns sucessos, sendo que o nosso projeto não só o mais ambicioso, que era uma miragem para muitos e uma missão impossível para outros tantos, o nosso maior projeto é a EDP Meia Maratona do Douro Vinheteiro, que é um projeto que há 15 anos, quando nasceu, teve 1.200 participantes, que tem uma das complexidades logísticas mais difíceis de implementar a nível mundial. Nós transportamos mais de 21.000 participantes aqui da cidade do Peso da Régua para a barragem de Bagaúste em apenas 2h30/3 horas. Usamos cerca de 100 autocarros e 9 carruagens de comboio e este foi o nosso principal flagelo nesta dura realidade do Covid-19, em que tivemos que adiar o evento para outubro, mas que realmente tem um impacto negativo, como vou explicar mais à frente, absolutamente terrível. Depois, conjuntamente com Guimarães, o Douro Vinheteiro deu origem ao maior circuito de corrida em Portugal, da atualidade, que é o circuito TVI Running Wonders, que leva grandes meias maratonas, todas elas com transmissão televisiva, com grande impacto mediático, mas também grande impacto económico para os territórios, e conjuntamente com Guimarães já levamos meias maratonas à Guarda, a Castelo Branco, a Viseu, a Coimbra, a Évora e a Portimão, e por isso é um projeto que este ano foi totalmente anulado. O circuito irá regressar no próximo ano, mas tem ele também, quer na empresa, quer nos territórios, grandes impactos negativos. Depois temos uma panóplia de outros grandes eventos que temos vindo a organizar e que todos eles são de massas e de grandes aglomerados, quer na participação, quer na assistência, e que nos levam para este, só sair aqui, só peço desculpa, levam-nos para esta dura realidade que é a anulação de grandes eventos. E por isso o Armindo perguntava-me, como pergunta inicial, quais são as contingências que o Covid-19 provoca nos eventos esportivos na via pública. Bem, primeiro de tudo, convém referenciar que nós estamos a viver um drama na economia nacional, em todos os setores, não é só no desporto, e penso que ser solidário a ser isto é ter um nível de compreensão muito elevado, de forma a que a gente consiga perceber porque é que nos está a cair o mundo em cima. E no setor dos eventos, de forma muito cruel, está-nos a cair o mundo em cima. Não é? Os ginásios foram fechados, os pavilhões foram fechados, os eventos foram todos anulados e, apesar de estarmos a sentir que há uma retoma económica, continuamos sem qualquer diretriz, qualquer perspectiva, isso é ainda mais acutilante, qualquer perspectiva de datas para a retoma da organização de eventos na via pública e de eventos de massas, ou sejam eles eventos mais diminutos em termos de participação e com regras muito bem definidas. Mas continuamos sem essa perspectiva, por isso estamos aqui no fundo a navegar no escuro e a perceber que nós somos muito importantes para a economia nacional, quer os eventos que pequenas aldeias e vilas organizam por todo o país, quer os eventos já com alguma estratégia de afirmação do território que muitas cidades organizam de norte a sul do país, quer os próprios grandes eventos nacionais que são importantes não só para a economia nacional, mas acima de tudo para a projeção da marca Portugal. E por isso estamos todos muito preocupados. Ontem houve uma reunião entre os ministros do Desporto, ou secretários de Estado, de todos os países da União Europeia. O que se passou ali foi muito interessante. No fundo estão já a perceber que esta emergência pública, que esta economia, quer dos acontecimentos desportivos de alta competição, quer dos eventos esportivos de lazer que movimentam
uma grande carga económica no turismo ativo, estão numa situação de emergência. E por isso eu penso que neste momento estão a ser criadas as condições para que esta fase seja ultrapassada e os eventos possam ser reativados. Claro que nós vamos ter aqui uma série de... Tenho discutido isto com vários especialistas, com muita gente ligada, quer à liderança política, quer à parte médica, sobre quais as condições ideais, quais as regras, qual o decreto-lei que tem que ser implementado para que os grandes eventos e os pequenos e médios eventos sejam reativados na via pública. E há vários pormenores que todos nós sabemos que podemos ter que lidar com eles de forma muito veemente e muito rígida, que são alguns aspectos que ninguém pode fugir deles. Desde logo a limitação do número de participantes nas provas. Respondendo assim de forma muito pragmática, que é quais as contingências, eu penso que esta vai ser a principal. Nesta fase, o limite de participantes nos estádios, nos pavilhões, nas provas desportivas, vai ser o principal fator de referência para toda a gente. Limitar os participantes de acordo com o espaço e com a área disponível, com as áreas de acesso, com o número de recursos humanos e o número a quantidade de recursos humanos ligados à saúde pública que podem auxiliar no controle de chegada, participação e partida. Por isso, o limite do número de participantes é um fator que é muito relevante por vários motivos. Porque para os organizadores, muitos, as provas deixam de ser sustentáveis. Toda a gente sabe que há três fatores de sucesso para que os eventos sejam primeiro execuíveis e depois sejam sustentáveis. É o envolvimento local, o envolvimento, seja ele regional ou nacional, o envolvimento das entidades públicas no apoio ao evento. Esse é o principal fator de sucesso. Sem haver uma parceria entre uma Câmara Municipal e um organizador, não há eventos. E se o evento for da própria organização pública, da própria Câmara Municipal, ela própria tem que criar envolvimento com todos os seus stakeholders regionais para conseguir dar vida ao evento. Depois temos duas fontes de receita, assim de forma muito, muito pragmática. Uma são os patrocinadores, que patrocinam em função da exposição mediática e também do número de participação. E por isso, diminuindo o número de participação para alguns eventos, deixamos de ter o espetáculo da massa humana, que dá aqueles grandes aglomerados, aquelas grandes manchas que são gigantescas e que se tornam famosas por todo esse colorido humano que dão aos territórios. E por isso, se nós perdermos patrocinadores, como está a acontecer em muitas organizações desportivas que vão perdendo organizadores, patrocinadores, torna-se difícil reativar os próprios eventos. E depois, tendo um número de participantes muito reduzido, seja um quarto a um terço, pode tornar a viabilidade financeira do evento também ela não execuível. E por isso, o limite de participantes é algo que é crucial para reativar os eventos desportivos na via pública, sendo que, tenho defendido também isto, se nós, e aqui falo contra mim, se não pudermos ter grandes eventos desportivos de massas, que possamos pelo menos ter pequenos eventos desportivos na via pública, que sejam territoriais, que tragam dinâmicas aos territórios, que ajudem o turismo rural, os restaurantes, os cafés, as agências de viagem. Um pequeno evento desportivo que tenha 300 participantes ocupa grande parte das câmaras da maior parte dos concelhos deste país. E ninguém pode negar que neste momento existem condições para ter um trail na Serra da Estrela, no Gerês, para ter um passeio de BTT ou uma prova de BTT em Almodóvar, em Évora ou em Montalegre, porque há espaço, há baixa densidade de ocupação do território e há planos perfeitamente execuíveis de segurança para chamar os atletas até esses territórios, controlar a sua chegada, dispersar a sua participação e ter todas as condições para que sejam realizados estes eventos com maior nível de segurança do que 350 pessoas a viajar dentro de um avião durante 6 ou 7 horas. Por isso, eu acho que é execuível, este é o principal ponto. Depois temos um outro fator que eu acho que vai ser uma contingência fortíssima, que é
o público, nós ter ou não ter público a apoiar os participantes. Eu penso que se é possível hoje dizer às pessoas que têm que andar na via pública com vários metros de distanciamento, que têm que entrar num restaurante e têm que entrar de máscara e num café e num centro comercial, que têm que manter a distância no hipermercado na fila para pagar. E se nós percebemos que toda a gente está a cumprir, eu penso que não é de todo descabido pedir a este tipo de público que adora ciclismo, que adora futebol, que adora desportos de pavilhão, que adoram corridas, que possam ir apoiar os seus familiares, mantendo a distância, mantendo todas as regras que a DGS tem enumerado e que nós temos que cumprir. Depois, o impacto económico local. Claro que é uma contingência brutal. Uma coisa é termos um evento com 20 mil pessoas, 10 mil pessoas, e seja o circuito automóvel de Vila Real, 100 mil pessoas a assistir, 200, 300 mil, se nós perdermos este impacto no território, perdemos milhões de euros, são empregos que se perdem. Por isso, vai haver aqui uma contingência, pelo menos nesta fase pós-Covid-19, que é uma contingência que é brutal para os territórios, que vai levar à perda de muito da economia territorial, da economia local, e que eu penso que sem um número de participantes elevado e sem público a apoiar, é incontornável que vai haver uma diminuição brutal do impacto económico local. Mesmo que o impacto mediático se mantenha em níveis muito elevados, com televisão, com mídia, com mídia digital, mas o impacto económico local, ou seja, o dinheiro que os participantes e a assistência deixam no território, naquele evento em concreto, é uma diminuição que vai ser abrupta e é terrível, porque conheço alguns pequenos concelhos que têm 20 a 50 eventos por ano, de orientação, de natação, de basquete, são torneios, de provas desportivas de diversa ordem, que tudo somado no final do ano dá um impacto económico bastante interessante de ocupação de camas, de ocupação de mesas, de custos operacionais para chegar e sair daquele local, e por isso estamos aqui a falar de um impacto realmente muito negativo e que interessa para todos ser recuperado. E depois eu acho que há aqui uma contingência que se calhar não é negativa, que é positiva, não é? Eu penso que os eventos da via pública também têm que se reinventar. Se calhar tem que haver uma maior organização da colocação do público na assistência. Nós vamos ter que ter equipas de higienização altamente capazes, bem formadas, que nos sítios de maior afluência possam fazer uma higienização do espaço. Na zona de entrega de prémios, se calhar temos que ter bancadas que sejam obrigatoriamente colocadas de acordo com as regras da DGS. Se calhar vamos ter que ter espaços de distanciamento entre todos os fatores do evento, desde os abastecimentos à forma de recuperação dos atletas. Tudo é possível porque tudo está a acontecer. E se está a acontecer fora dos eventos, pode acontecer dentro dos eventos. Eu penso que nós temos que nos reinventar. Eu acho que a coisa mais maravilhosa que nós temos no desporto são os atletas, são os participantes. Os participantes cumprem, são pessoas que, além de terem esta capacidade de superação humana de correr 5, 10, 21, 42, 200 km de bicicleta, nadar 10 km, o que seja, os atletas cumprem as regras, quase todos. E por isso eu acho que é preciso neste momento definir aqui uma normativa de participação nas várias modalidades que diga aos organizadores que só é possível realizar eventos com estes fatores. A formação de recursos humanos, o que nós vemos para entender um decreto-lei, uma normativa que saia para que nós possamos reinventar a forma de organizar eventos, vamos ter que ter formação. Ouve-se falar muito pouco de formação, sobre quais são aquilo que os caminhos a seguir, quer dos organizadores, quer dos seus recursos humanos, dos seus colaboradores, quer dos próprios voluntários, quer das equipas municipais, como é que isto se pode
reinventar na forma quer de comunicar, quer de implementar todas estas regras. Isto penso que é extremamente fácil. Hoje estamos aqui num debate perfeitamente saudável, à distância, cada um em sua casa ou na sua empresa, mas é perfeitamente hoje possível de partilhar normas, de as discutir sem ter que ir para um auditório, e por isso eu penso que o reforço da formação dos recursos humanos vai ser extremamente importante. Depois temos aqui um custo que vai ser um custo oneroso para as organizações, sejam elas públicas ou privadas, que é o apoio médico. O apoio médico vai ter que ser muito mais rígido. Nós na Global Sport temos, e orgulhamos-nos disso, temos uma das maiores operações de apoio médico aos eventos esportivos, quer no apoio de médico, quer na segurança. Tem sido um foco extremamente direcionado e intenso ao longo dos últimos anos de toda a equipa da Global Sport, mas vamos ter que reinventar tudo isto do que é o apoio médico, do que é o controle da temperatura, seja na chegada do primeiro dia, seja no segundo dia do evento, seja no pós-evento, quando chega à meta. Isto é possível medir temperaturas, há aplicações que fazem isto quase hoje na hora. Salas têm que ser preparadas de forma mais detalhada. Normalmente temos um hospital de campanha que montamos sempre com a Cruz Vermelha Portuguesa, e temos um número de médicos, um número de enfermeiros com os respectivos desfibrilhadores e com toda a parafernália que o apoio médico exige. Mas como é que vão ser estes hospitais de campanha? Como é que vai ser a divisão dos espaços interiores do hospital de campanha? Como é que vai ser o acesso da entrada para o próprio hospital e a própria saída? Por isso, há sempre muitos casos numa prova de 10, 15, 20 mil pessoas, muitos casos de assistência médica. A própria assistência durante o percurso terá que ter certamente mais do que uma box de apoio, teremos que ter mais espaços, mais acessos, e por isso há aqui esta redefinição que eu falava com o Dr. Ricardo Mexia, o presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, um dos responsáveis da DGS pelos eventos de massas em Portugal, e estamos todos atentos e estamos todos a discutir o mesmo. Eu acho que há aqui uma urgência desta definição, porque o diagnóstico está feito, as soluções estão aí, e por isso tem que haver aqui uma implementação rápida de todas estas diretrizes, porque elas são possíveis de executar, são reais e são fáceis até de cumprir. Traz custos honorários financeiros muito elevados para as organizações, e por isso para um setor que já está um pouco esquecido, praticamente não se ouviu falar dos eventos esportivos nesta era Covid-19, o que eu acho praticamente surreal. Quer dizer, ouviu-se falar muito mais dos espetáculos de grandes festivais de música do que de saúde pública, que é aquilo que os eventos desportivos, sejam de coberto ou descoberto, estamos a falar de estilos de vida saudáveis, estamos a falar de interação entre crianças, entre jovens, entre adultos, e praticamente não se ouviu falar deste tema neste Covid-19, e por isso acho que é obrigatório da nossa parte, dos organizadores, sejam municípios, clubes, associações, empresas de organização de eventos, é obrigatório colocarmos isto na agenda e todos nós forçarmos esta reativação. Depois, uma das contingências também é diminuir os locais para onde possa haver concentração de pessoas. Nos levantamentos dorsais, nos WCs, nos chuveiros, os próprios postos de abastecimento, como é que nós vamos fazer esta distribuição de forma a que os fluxos de pessoas estejam de acordo com as normas da DGS. Por isso é um cálculo que não é difícil de fazer. Nós sabemos perfeitamente que não pode haver filas, se as houver têm que estar sinalizadas no chão ou com placas verticais o distanciamento para que as pessoas possam cumprir. Há tantas formas de o fazer, com autocolantes, com uma pinta no chão, com um risco. Agora é preciso recursos humanos para controlar este acesso aos chuveiros, aos WCs, aos levantamentos dorsais. É preciso um maior número de recursos humanos. E depois vem aqui, talvez, aquilo que claro que há aqui a sensibilização para que os atletas se façam acompanhar sempre de máscara, de luvas, de gel desinfetante, ou até as organizações possam oferecer uma própria máscara personalizada, como a Global Sport está a preparar, uma série de kits que possam ser o kit do atleta,
e que possam acrescentar valor até emocional à sua participação em termos de segurança. Mas depois há aqui quer na natação, quer no Ironman, no triatlo, quer no ciclismo, quer na corrida, que são as boxes de partida. Não é? Temos aqui um problema que eu penso que não é difícil de encontrar uma solução, é difícil depois de a colocar em termos de tempo no terreno, ou seja, o número de participantes vai depender de alguns fatores, nomeadamente se nós tivermos uma norma que nos diz que os atletas só podem estar numa box de 300 metros de comprimento por 4 de largura, só pudermos ter distanciamento de 2 metros, quer para a esquerda, quer em frente, quer para o lado, nós vamos ter um número que conseguimos calcular naquela área, é muito fácil calcular o número de atletas que podem estar dentro da box na partida. Os outros vão ter que ir entrando. Isto é talvez alguma coisa complexa, mas eu comecei a apresentação por mostrar a mais bela corrida do mundo, a EDP Meia Maratona de Douro Vinheteiro, porque a complexidade de meter ali 21 mil pessoas é absolutamente gigantesca. Quem já participou sabe perfeitamente o esforço humano que a equipa da Global Sport faz e dos municípios envolvidos, nomeadamente da Câmara Municipal da Régua, mas há ali um esforço e houve um aperfeiçoamento das técnicas de encaminhamento do público, mas que continua a ser brutal, é incrível, e por isso não é fácil colocar milhares de atletas numa box para que possam partir, ao mesmo tempo nunca o irão fazer, mas para que possam partir em segurança e pelo menos num tempo que seja um tempo aceitável para todos, no sentido de chegarem não com 5 horas de diferença, mas continuarem a chegar com os 20 minutos a 1 hora de diferença na linha de meta. E por isso estas contingências, que era a principal pergunta, eu respondi mais ou menos às duas, que eram exemplos práticos e também as contingências iniciais deste Covid-19, elas são várias, têm grandes implicações económicas para os territórios, mas penso que é urgente, só quem não conhece o país, eu desenvolvi uma ação que desenhei numa noite mal dormida, que foi o Caminhão da Esperança, e percorri o país de norte a sul durante um mês, e falei com muitos presidentes de Câmara de norte a sul. E estão todos alinhados ao desespero do Covid-19 e ao desespero da anulação da economia local. E por isso, esta reativação da economia local é obrigatoriamente urgente. E por isso, quando nós estamos a falar de um país que não quer morrer e de um interior que já está também ele em câmara lenta, e territórios que têm lutado muito para ultrapassar estas várias crises económicas que temos tido, de repente percebemos que ficamos sem um grande volume de turismo que tínhamos, que perdemos muitas dinâmicas territoriais de vária ordem e que os eventos esportivos, por incrível que pareça, podem ser os primeiros a dar um sinal de confiança aos públicos externos a esses territórios, sejam eles quais forem, ou até países. Os eventos são a grande mensagem de segurança, em que podem vir, nós temos as normas implementadas, nós em Lousada conseguimos ter uma equipa de recursos humanos formada com todas as condições de chegada, de estacionamento, de comunicação, de recepção no secretariado, de implementação das boas práticas desportivas, quer dentro, quer fora do pavilhão. Nós temos todos os recursos humanos capazes e mais alguns para implementar tudo isto. Precisamos de normas e por isso, respondendo aqui assim de forma muito direta, as contingências são muitas, mas as soluções são mais ainda. E por isso, quando há soluções, não há por que não ter um caminho a seguir, e nós já o devíamos ter neste momento implementado e espero que eles nos próximos tempos nos elucidem sobre isso. Sobre a legislação, neste momento não há legislação em vigor, o lobby de Lisboa mexeu-se muito bem e uns dias depois do confinamento os grandes eventos de música tiveram uma lei que permite que, um decreto-lei em que permite que os grandes festivais de música sejam adiados por um ano sem devolução da bilheteira.
dos eventos esportivos não há nenhuma letra, não há uma palavra, não há nada, zero. Há apenas partilha de contactos, esforço que eu reconheço que está a haver para reativar a atividade esportiva, mas se retirarmos o futebol, percebemos que neste momento estamos um pouco perdidos, apesar do esforço que está a haver e que eu sei que está. Há alguns exemplos de sucesso. As provas de ciclismo com o Delmino Pereira na Federação Portuguesa de Ciclismo a fazer um esforço brutal, mas tem um conjunto de normas muito interessante para a reativação da atividade, nomeadamente dos treinos, que devem ser individualizados ou em pequenos grupos, devem ser munidos de todo o material médico, desde a máscara ao gel consigo, para separarem, poderem estar precavidos, não evitar completamente aglomerados, não fazer grandes distâncias, no sentido de não sair da sua área de residência, e por isso foram normas que foram tomadas para que a prática fosse reativada, mas falta a outra parte. Nós temos aí uma volta a Portugal em bicicleta, que é um evento fantástico e muito importante para a promoção e dinamização do país numa época mais parada, que é o verão. É um dos maiores eventos nacionais que se realiza em Portugal, e por isso eu penso que é importante que a Federação mantenha esta força que está a ter e que é muito interessante. Paulo, desculpa se interromper, só para fazer aqui uma pequena pergunta. Falou agora no ciclismo, concretamente, deu o exemplo da Volta a Portugal, eu daria também exemplo do Tour de França, que ainda continua em aberto. Será uma forma de exponenciar, se calhar, os mídia? Porque o Tour, por exemplo, vai ser muito mais transmitido através das televisões do que aquelas enchentes de pessoas que acompanham os percursos nas etapas, e traduzo isso também para a Volta a Portugal, por exemplo? Se houver Tour, eu sou um apaixonado pelo Tour, e se houver Tour, qualquer pessoa com um bocadinho de aventura intelectual achará que vai ser impossível controlar as multidões na assistência. Por isso estamos a falar de algo que não é utópico, é muito real, é um evento de paixão global. Há pessoas que viajam do outro lado do mundo, metem férias, vão em família e passam um mês no Tour. E não estamos a falar de algumas pessoas, estamos a falar é o evento com maior assistência a nível mundial. São cerca de 15 milhões de espectadores na rua a assistir ao Tour. Por isso é um evento de massas que não nasceu para ser um evento de outra forma. Eu penso que o Tour é de tal forma um espetáculo tão gigantesco que atrai a atenção, quer nós queiramos, quer não. Se for realizado, ele vai ter enchentes na rua. Se vamos ter aglomerados ou não, uns em cima dos outros, sem máscara, a gritar, não sei. Estamos todos a aprender com isto. Eu sei é que a Volta a Portugal também atrai muito público, nomeadamente nas chegadas às principais cidades, e sei que se nós conseguirmos ser respeitadores, como fomos até aqui, e se houver uma mensagem muito forte, tirando alguns casos, eu acredito que pode haver perfeitamente uma chegada. Nós tivemos um evento no Campo Pequeno há meia dúzia de dias atrás, contra o qual eu me revoltei, porque não é por nada, acho que eles têm todo o direito de o fazer, mas a questão da igualdade mexe muito comigo, e por isso, se é possível meter 2.000 pessoas, umas em cima das outras, como foi perfeitamente visível, em pleno Campo Pequeno, mas pelos vistos respeitaram as normas, chegaram atempadamente, usaram a máscara, quase ninguém tirou a máscara durante... Ótimo, mas não me digam é que o espectador de uma Volta a Portugal em bicicleta é diferente de um espectador do Bruno Nogueira, de quem tanto gosto, no Campo Pequeno. Não é, por isso nós estamos a aprender com isto, e eu penso que a Volta a Portugal é extremamente importante. Nós organizamos alguns eventos de massas que são extremamente importantes para o território. A EDP Meia Maratona de Ouro Vinheteiro tem um impacto que ronda os 20 milhões de euros anuais em termos de impacto mediático e económico. Nós temos um novo projeto que é a Maratona da Europa. Só havia duas em Portugal continental, mais a da Madeira, mas maratonas de estrada. Havia o Lisboa e Porto, e aventuramos a criar um mega projeto com a Câmara Municipal de Aveiro, com a Maratona da Europa, e de repente percebemos que há aqui condições, a Fórmula 1 vai retomar. Eu estive nas discussões, em algumas partilhas de opinião, como é que os protocolos poderiam ser feitos, nomeadamente na realização de testes, mas hoje há testes que se fazem em 45 minutos.
Nós com a Unilab tivemos no caminhão da Esperança e a parceria foi com este laboratório e o nível, primeiro, o nível qualitativo do teste e segundo, a rapidez com que pode ser feito é absolutamente incrível e por isso se me disserem a mim que eu tenho que pagar além do valor da inscrição um valor X para fazer um teste, desde que eu o aceite, porque não? Por isso, eu dizia há bocadinho que as soluções são muitas, é preciso que elas sejam estampadas num documento, sejam decretadas para serem implementadas. Eu penso que a tecnologia vai... tem-se discutido muito como é que se pode reinventar o desporto e como é que a tecnologia pode quase substituir. Eu sou completamente... Eu que sou muito para a frente e gosto muito de visões do futuro, penso que o mundo virtual do desporto não existe. Existe para os resultados, para a partilha de emoções, existe para a partilha de experiência, quer durante o percurso ou da minha participação ativa, quer no pré e no pós-evento, como é que eu visito uma cidade, uma vila, como é que partilho um almoço, uma garrafa de vinho verde com um amigo meu quando chego e nem sabia que era vinho verde, sou chinês, sou americano. Essa partilha, a tecnologia é hoje a nossa maior ferramenta e a nossa maior montra, mas dizermos que agora vamos começar a correr todos sozinhos em casa à volta da mesa funciona. Nós com a Liga Portuguesa contra o Cancro tivemos uma corrida para a vida no último domingo, organizada pela Liga Portuguesa contra o Cancro e que conseguiram captar quase 25 mil euros de apoio, que era o que eles precisavam neste momento, e houve milhares de participantes para uma causa solidária que foi muito interessante. Agora, fazer disto o ADN do desporto, quando o desporto é toque, é contacto, é partilha de sentimentos, de esforço, de vamos, tu consegues, eu não vejo o desporto por esse prisma. Paulo, eu agora estamos mais ou menos a 20 minutos do fecho desta nossa conversa. Eu ia-te colocar agora, se calhar, algumas perguntas que quem nos acompanha através do Facebook vai colocando, algumas questões, e eu começaria primeiro a cumprimentar o meu colega Vicente Sousa, da Câmara Municipal de Penafiel, técnico superior também, que coloca a seguinte questão: para além das questões associadas ao reforço da segurança e saúde, será este o momento para repensar os eventos de uma forma mais verde e amigos do ambiente? Diminuir a pegada ecológica, descarbonização, materiais biodegradáveis, etc. Há aqui algum complemento disso? Eu não sei se estão a ver aqui atrás de mim, isto tem 6 anos, isto é cortiça, todos os materiais das Running Wonders foram em 2014, quando desenhamos a implementação do circuito, quisemos trazer para o público uma noção real de sustentabilidade e por isso implementamos primeiro que a cortiça portuguesa, 70 e pouco por cento da cortiça mundial é originária de Portugal, depois porque tem a nossa identidade, não é? Do vinho, dos nossos materiais, é super interessante em termos de identidade e de comunicação da nossa identidade, e terceiro porque é verdadeiramente sustentável. E fomos mais longe, não só colocamos os pórticos em cortiça, tudo em cortiça que podíamos em termos de sinalética, como as próprias medalhas foram feitas em cortiça. Aguentamos 3 anos, porque as críticas eram tantas ao facto da medalha ser em cortiça, que tivemos que realmente mudar neste ano transato. É incrível porque eu não devia ter mudado. Esta pandemia eu acho que está a dar várias lições à humanidade e a pergunta que o seu colega faz é muito bem colocada, porque esta é a oportunidade ideal, é na MUS, e não sei se vamos ter outra nos próximos, dos queira que não sei se vamos ter uma oportunidade tão grande de afirmar a necessidade de sermos sustentáveis como esta. Nós temos passado os últimos anos, largos anos, todos nós, a dizer que temos que ser mais sustentáveis, que precisamos de mais tempo para a família, que perdemos muito tempo nas filas de trânsito, que respiramos pouco ar puro, que a poluição ambiental, que seja sonora, visual, é gigantesca e o mundo está a chegar ao seu limite. E de repente há uma pandemia que nos diz que nos oferece tudo de mão beijada e de forma gratuita. Dá-nos tempo para a família, tempo para conversar e partilhar conversas com os amigos como já muito não o fazíamos, tempo para substituir longas filas de trânsito por conferências como esta e como ler um livro ou dar uma caminhada sozinho, ouvir os passarinhos e perceber que realmente isto é uma coisa maravilhosa.
Mas nós dizíamos, antes de começar a conferência, tínhamos aqui uma pequena conversa e nós partilhávamos esta noção. Se as organizações, e nomeadamente os territórios, não aproveitarem esta oportunidade para comunicar com as grandes massas, a dizer aqui mora um produto 100% sustentável. Nós temos não só o material totalmente reciclável, não só a chegada com todas as normas que isto exige, mas com mais estas condições que vos vamos proporcionar ao longo de 3, 4, 5 dias. Não venha um dia, não venha de manhã, mas isto é preciso comunicar. Eu tive um professor de marketing que me dizia tudo o que nós fazemos e não comunicamos não existiu. E por isso, neste momento, nós pegamos neste romantismo todo, que é maravilhoso. Não é? Nós estamos há 2 meses a viver o sonho da humanidade, que é a família, uma boa refeição sem o stress, nos pormos a pé, nos para a linha do metro, enfiados uns em cima dos outros, o ter que fazer 300 km para uma reunião, mas vou chegar meia hora atrasado e lá vou eu a 200 km/h e vou apanhar uma multa. E de repente, pegamos em tudo isto e eu não vejo ninguém a embalar isto num design do produto, isto é linguagem de marketing, mas não vejo ninguém a pegar nisto para vender, ou seja, os territórios têm coisas maravilhosas, sabem que isto vai funcionar. Se nós comunicarmos que temos aquilo que o público procura, o público não só se vai interessar, como vai valorizar esses próprios destinos, e por isso eu penso que territórios como a Rota do Românico, que é uma rota brutal e que tem tanto para oferecer ao mundo, está se calhar no seu melhor timing para embalar vários produtos que sejam facilmente comunicados e atrativos. Paulo, regozijamos todos, estamos a chegar muito longe, portanto, temos aqui uma pergunta do Paulo Silva, do município de Palmela, e ele faz a seguinte questão: considerando igualmente a segurança, a saúde e a relação com a necessidade de cumprir a legislação, não será tempo de verificar a própria legislação, a regulamentação e promover a formação de recursos humanos? Pois, é uma velha questão do desporto em Portugal, não é? Quer dizer, nós sabemos que o desporto hoje movimenta em toda a sua cadeia de valor, ela é quase incomensurável, porque o desporto forma pessoas e isso não é mensurável, mas continuamos a ter, tivemos um ministério na história da democracia em Portugal, um Ministério do Desporto, depois voltamos a ter a Secretaria de Estado, por isso nunca foi um tema estratégico e continua a não ser. Somos um dos países com menor taxa de prática desportiva da Europa e do mundo. Somos também um dos países com o maior número de festivais de música do mundo, por isso não tem nada a ver, mas pode ter muita coisa a ver. Eu penso que a legislação do desporto está obsoleta. Nós mudamos enquanto sociedade. A saúde pública é uma coisa muito séria, nunca foi tão séria como é neste momento. E por isso a prática desportiva, a articulação entre as várias entidades, a regulamentação da própria prática desportiva ao ar livre, que tem aqui uma viragem brutal, como todos estamos a perceber. Mas eu acho que regular o desporto hoje deve fazer parte deste novo paradigma e acho que este pós-Covid será o timing talvez correto para que as entidades que nos governam percebam que há muita coisa a mudar, há muitos obstáculos, há legislação, nós continuamos a ter um IVA nos ginásios, na prática desportiva, de 23%. Eu não me consigo, há vários anos, eu não sou revolucionário, antes pelo contrário, aceito tudo e mais alguma coisa e adapto-me bem às coisas, mas acho que há limites, quer dizer, perceber que quando estamos a falar de saúde pública, quando estamos a falar de colocar um filho a praticar desporto e a tourada e um espetáculo qualquer, mesmo que faça mal à saúde, tem IVAs mais reduzidos do que o da prática desportiva, alguma coisa está mal neste país. E por isso eu penso que uma coisa é alta competição e a outra coisa é a prática desportiva. E por isso isto devia ser encarado de forma muito séria. Se calhar não é à toa que nós continuamos a ter cada vez mais insucesso desportivo ao nível da alta competição, cada vez menos medalhas, cada vez menos glórias e menos referências para os jovens,
porque praticar desporto não só é difícil, como por vezes é insustentável. Eu ia agora juntar aqui duas perguntas numa só, porque tem um bocadinho a ver uma com a outra. O Aurélio Ferreira, que é por acaso um autarca, também os autarcas estão interessados nos nossos debates, um autarca da Marinha Grande, meu amigo pessoal, que também aproveito para lhe mandar um grande abraço, coloca aqui a questão, qual é o papel que as autarquias têm neste novo normal dos eventos esportivos exteriores, qual é o papel das autarquias? E já agora também, dentro do mesmo assunto, há aqui o José Freitas que também faz a pergunta que tipo de iniciativas agora ao ar livre os municípios devem organizar, não é? Quais são as iniciativas que devem caber aos municípios, portanto estão ao fim e ao cabo as duas ligadas uma na outra. Eu penso que nós vivemos uma primeira pergunta sobre como é que os municípios se devem olhar para esta fase. Eu penso que nós vamos reinventando, não é? Quando já houve a febre dos pavilhões, que cada bairro e cada aldeia tinha um pavilhão desportivo, que muitos estão abandonados, e depois houve a febre dos ginásios, em que eu conheço algumas cidades que têm mais ginásios quase do que praticantes. E não é mau, mas eu penso é que o ar livre, o ar puro, nomeadamente de cidades que se consideram ambientalmente sustentáveis, acho que tem havido pouca agressividade e pouca proatividade na construção do produto esportivo. Não há clubes de atletismo bem formados, com pessoas com educação física, académicos de referência, com a sistematização do treino, da caminhada. A caminhada está aprovado, os médicos recomendam a caminhada e é altamente saudável para todas as idades, mas os desportos ao ar livre, eu lembro-me perfeitamente, todos nós nos lembramos, dos passeios de bicicleta de fim de dia de centenas e centenas de jovens. Claro que as condições de segurança mudaram, mas há parques desportivos fabulosos ao ar livre de vários municípios. Não há a definição da oferta. Por vezes eu quero praticar. Então na corrida é uma coisa incrível e também no ciclismo. Há milhares de praticantes que praticam porque vão vendo na net, vão vendo com outros, porque não é desporto de gímnico, por isso não está inscrito num ginásio privado ou até numa academia pública. O que fazem é vão falando uns com os outros e vão praticando corrida, vão praticando caminhada, vão praticando bicicleta, mas não há uma sistematização da prática desportiva ao ar livre, no sentido de ter uma oferta com horários, com até mensalidade mínima que seja, com a oferta de adição de valor, de massagem, de banhos, do que seja. Por isso, o desporto ao ar livre, os municípios têm que encarar a sua sustentabilidade e a sua interação com o território. Aliás, há uma coisa que eu penso que é interessantíssima os municípios poderem discutir. Antigamente, um dos principais fatores de amor aos territórios era a interação entre os jovens na rua a jogar a bola, a jogar basquete com duas tabelas, e de repente tínhamos o nosso clube, e defender o nosso clube, do nosso bairro, da nossa aldeia, da nossa vila, da nossa cidade, levava a que isso se tornasse num amor incondicional e eterno à nossa terra. Ou seja, quem crescia a jogar futebol em Penafiel, ou em duas igrejas, ou na minha aldeia em Poiares da Régua, fazia de tal forma uma cadeia sentimental com os colegas durante vários anos, que aquilo era inquebrável. Ainda hoje os meus melhores amigos e mais fortes amigos são aqueles que jogaram futebol comigo no paralelo todos os dias até à meia-noite. Isto passou. E perdendo esta prática organizada na via pública e depois nos pequenos clubes desportivos, hoje o que vemos é uma perda de identidade desses jovens na ligação à terra, e por isso o desporto torna-se ainda mais fundamental e mais valioso nesta ativação deste sentimento territorial. E se não houver tantos clubes de futebol, tantos clubes de basquete, handebol, de hóquei patins, há um conjunto de outras práticas que os municípios devem propor, não só como de estilo de vida saudável, como de boa formação, mas também como de ligação à marca da terra, como de amor à terra. Por isso, eu se correr com as cores de Castelo Branco ou de Viseu ao peito, se correr com um grupo de amigos fantástico e for andar de bicicleta ou uma prova de BTT, seja a França, seja a Espanha, seja a outra terra, eu vou criar laços fortes, não só à modalidade, não só a um estilo de vida saudável que é muito benéfico para a economia do país,
mas também da minha ligação ao amor à minha terra, de forma a que aos 16 anos não vai estudar para uma grande cidade e não tenha qualquer tipo de âncora, de ligação, de link à terra que me viu nascer. E por isso, eu acho que os municípios devem olhar para isso com agressividade, com proatividade. Há recursos humanos fantásticos, bem formados, em todos os municípios. Há muita gente a estudar no setor da atividade física e por isso acho que é fácil e acho que é interessantíssimo. Também nos pergunta aqui o Augusto Sousa de Penafiel, já foi de certo modo abordado aqui, mas quando é que poderão ser realizadas corridas de rua e de que forma? Pois, isso eu já respondi atrás, que nós estamos todos a aguardar ansiosamente. Eu tenho feito essa pressão, tenho estado em partilha de opinião e até de trabalho com várias pessoas. Está toda a gente a perceber o que é que vai ser este mês de junho com o Covid-19. Sabemos que os casos diários são diminutos, sabemos que está controlada a pandemia, mas sem controle, ou seja, ela está controlada porque nós fomos respeitadores, porque seguimos as normas, porque houve realmente um encerramento de fronteiras, como nos confinamos em casa. Com esta abertura à vida, todas as entidades estão à espera de perceber o que é que vai acontecer quando houver um jogo de futebol, por exemplo, com um estádio cheio. Se isso acontecesse, como é que seria o dia seguinte? Eu sei que se alguém tiver ouvido Lisboa, podem jogar que eu estou... claro que eu odeio o centralismo deste país, é reconhecido, e eu faço questão de o patentear em tudo que faço, porque ele existe e é trucidante para o resto do país. Mas, meu Deus, se há um campo pequeno que tem 2.000 pessoas umas em cima das outras e nos dias a seguir, dos 600 casos dos últimos 3 dias, 570 foram em Lisboa. Por isso, se calhar não está desligado. Se nós abrirmos rapidamente, se eu fizer uma meia maratona amanhã, eu não sei se passado 8 dias se vou ter um crescimento exponencial de casos. E estamos todos a perceber como é que isto vai evoluir. Se isto foi realmente um surto localizado por alguma visita de algum estrangeiro àquelas fábricas na Grande Lisboa, se foi algum tipo de outro fator de contágio, o que é certo é que não há nenhuma diretriz, não há nenhuma perspectiva, que é isso que neste momento nos está a deixar muito frustrados. É que eu acredito que eu tenho uma prova marcada para dia 6 de setembro, que é a Corrida do Dragão, do Futebol Clube Porto. Nós e a Câmara do Porto mantivemos para já a agenda e estamos a aguardar. Hoje é dia 4 de junho, eu penso que até o dia 15 de junho vai haver muitas novidades na nossa vida nacional e por isso penso que os números destes próximos 11 a 12 dias vão ser cruciais para aquilo que vai ser a segunda quinzena de junho. Temos aqui ainda algumas perguntas que pedi agora ao Paulo para ser um bocadinho mais simples para ver se conseguimos agradar aqui, responder aqui a algumas pessoas que estão aqui. O Edi Milhazes, por exemplo, voltando aos patrocinadores, ele faz a seguinte questão: referiu no início que os patrocinadores decidem colaborar com o evento pelo número de participantes e pelo retorno mediático. A questão é se as ações de ativação da marca não estarão a sobrepor-se, por exemplo, à cobertura televisiva dos eventos desportivos. E se a tendência da diminuição do público a assistir aos eventos poderá também influenciar os valores associados aos patrocínios. Claro que sim. Claro que sim. Bem, a ativação da marca não tem nada a ver com a exposição televisiva, nada. A ativação depende das marcas, são as marcas além do valor do patrocínio, e nesse contrato de patrocínio podem incluir ou não ações de ativação, normalmente não, são ações paralelas. As organizações é que por vezes ativam as marcas, mas é muito raro. O valor do patrocínio tem a ver realmente com o número de participantes e com o nível de exposição mediática. E aí sim entra a televisão. Se tiver a falar de futebol, claro que sim. Se essa pergunta for direcionada para o futebol, o peso do público no estádio é muito reduzido comparado com a exposição mediática oferecida pela televisão. Nós estamos a falar de olhar para as marcas, é disto que estamos a falar. Agora, as marcas hoje em dia vivem também de uma coisa chamada link emocional, que é o que é que liga um cliente a uma marca. Será mais assistir a um jogo de futebol em que eu faço zapping e vejo numa manhã ou numa tarde de domingo, consigo ver
10 ou 12 jogos passarem-me à frente com mais de 1000 marcas estampadas naquela televisão, naqueles placares todos? Ou será participar numa corrida em que eu vou com a minha família durante 4 dias e em que aquela marca me oferece uma experiência brutal que eu não vou esquecer e trago uma medalha com aquela marca ao peito e uma t-shirt com aquela marca e um diploma, por isso, e um vídeo final? Esta pergunta, para ser rápida, não, é impossível, mas se for futebol, claro que sim, a televisão sobrepõe-se totalmente, de forma esmagadora, senão não tinha arrancado o campeonato, ponto. Se não for futebol, estivemos a falar em que o próprio cliente é o ator que faz o produto. No ciclismo, nos grandes fundos, na natação, o cliente é o que faz o produto, não é? Que ele paga a inscrição, depois vai fazer a mancha humana e vai correr. Ele vai viver uma experiência e por isso, nesse caso, não. A televisão não se sobrepõe porque há aqui um conjunto de fatores que medem o valor transversal do retorno para a marca. Também temos aqui uma pergunta da Helena Leite, do município de Penafiel, que faz a seguinte questão: por que não realizar eventos distribuídos por vários dias, evitando assim o aglomerado de pessoas e havendo um maior controle, favorecendo deste modo também a economia local, neste caso? Isso pode ser, desde que seja o município a suportar os custos, porque os custos logísticos por dia são gigantes, depende do evento, mas são gigantescos. Eu penso que esta pergunta desta responsável da Câmara de Penafiel está a tocar aqui num ponto fundamental, que é o que é preferível? É o município salvar pessoas que faliram ou apostar em atividades que não vão morrer e que vão trazer retorno? Acho muito bem. Eu penso que há atividades desportivas e eventos que, se forem distribuídos por mais dias, bem delineados, com um investimento superior por parte do município, podem trazer um retorno de dinâmica muito interessante e, acima de tudo, vão comunicar segurança. Porque os pequenos eventos vão trazer pessoas para os alojamentos, para os restaurantes e vão mostrar que ali a experiência é segura. E por isso acho que é um bom caminho. Temos aqui só mais 2 perguntas para finalizar. O Bruno Estrela, do município de Odmira, que coloca assim de questão: para quando as Running Wonders disponíveis a mais eventos e locais? E diz ele também que pensa que temos mais eventos e locais com características e dinâmicas ótimas para aumentar o leque de oportunidades para estas coisas. Sim, e Odmira é um concelho maravilhoso, que eu gosto muito, muito mesmo. E já lá reuni. As Running Wonders estão a preparar neste momento 2021 com muitas novidades. Elas foram reinventadas neste período de confinamento. Nós não entramos em layoff, não ficamos parados. Aproveitamos esta dádiva do tempo, tirando as mortes, e nós temos uma pessoa na família que faleceu de Covid-19 e novo, mas é uma dádiva do tempo podermos pensar o que fazemos, estruturar o que fazemos e acima de tudo, redesenhar o produto de acordo com o paradigma atual da sociedade. E por isso, elas vão, em meados de julho, vai ser apresentado um modelo brutal para 2021. Simplesmente eu acho que é fantástico para os territórios e por isso o Odmira será muito bem-vindo, porque as Running Wonders nasceram para preservar e partilhar, preservar o território e partilhar o património e espero bem que o consigamos fazer em cada vez em mais locais. E ia colocar, então, a fazer a última questão, que é precisamente do António Carvalho, que em relação à sustentabilidade dos eventos e com base no exemplo da insatisfação com as medalhas de cortiça, que estratégias sugere para fomentar práticas sustentáveis entre os participantes do desporto e os organizadores de eventos desportivos? Só a unidade é que faz a escala. Eu penso que neste momento, quer os municípios, quer uma Secretaria de Estado que tem que ser altamente proativa, quer os organizadores, têm que aproveitar esta onda para comunicar aquilo que é valioso. E o que é valioso é o que é sustentável. Se alguém tem hoje em dia um evento altamente sustentável no coração da Serra da Estrela, do Gerês, do Douro Internacional, do Alto Minho, do Val do Sousa, whatever,
Se alguém tem um evento que é altamente sustentável, temos que o comunicar. Agora, sozinho, não há nenhum município que o consiga fazer, nenhum organizador que o consiga fazer. Isto tem que haver uma escala. Eu penso que é preciso, não há, eu tenho perguntado isto a muitos amigos meus, diz-me uma campanha que tenha passado a nível nacional na televisão de promoção da prática desportiva. Nos últimos anos. Zero. Zero. Lembro-me de muitas do tabaco, de muitas do álcool, não beba álcool, não fume. Não. Prática desportiva, zero. E neste momento em que é altamente recomendável dizer às pessoas que se mexam, que viajem internamente, que pratiquem desporto, só em escala, e por isso eu defendo que nós temos, acho que a Associação Nacional de Municípios tinha aqui um grande desafio, um bom desafio, de ter uma campanha interna para quer a promoção do território, quer a promoção da boa prática desportiva sustentável, mas também há grupos de municípios como as comunidades intermunicipais que se devem fazer valer, unir e ter alguns spots que podem ser extremamente interessantes para os seus territórios. Antes de terminar, eu queria também agora ser eu a colocar uma questão, que é o seguinte: tem algumas sugestões de alguns tipos de desporto, algumas modalidades que possam vir para a via pública, que até agora têm ficado um pouco mais confinados ao indoor e que possam, através desta situação de pandemia, ser uma boa oportunidade para virem para a via pública, para que nós, que estamos ligados ao desporto, poder fomentar na via pública? Essa é mais uma velha discussão que nós temos tido com muitos parceiros ligados à promoção do desporto. Nós crescemos todos com os tais pequenos campos que não eram uniformizados, nem tinham qualquer tipo de segurança. Eu lembro-me que, e sei, há vários países do mundo que têm projetos brutais de desportos de rua, brutais, e que têm metade do tempo de sol que nós temos. Nós temos cerca de 70% de dias bons em Portugal no ano, são 71%, e temos cada vez mais as pessoas confinadas a pequenos espaços para a prática desportiva, quer sejam pavilhões divididos em 2, 3, 4 espaços, quer sejam ginásios com 1000, 2000, 3000 utentes. E penso que nos bairros, na construção dos prédios, nunca se falou disto. Há países que se falam disto, que é obrigatório ter um espaço, um recinto desportivo para a prática de desporto ao ar livre. Basquete, só se conseguem mudar paradigmas com boas práticas. Não há torneios de basquete de 2 contra 2, 3 contra 3 em nenhuma cidade deste país praticamente. Não há pequenos torneios de ténis ao ar livre em nenhuma zona que não seja um pavilhão neste momento fechado ou uma área megalómana bem construída para aquela prática. São os municípios que têm que ter estratégia de afirmação desportiva. Aqui o mundo mudou, não haja dúvidas, mas o ser humano só vai mudar se nós mudarmos as práticas, e por isso eu penso que há qualquer modalidade que seja execuível para a prática ao ar livre, ela deve ser implementada, desde que tenha adeptos, desde que naturalmente tenha um público-alvo interessante, mas os torneios ao ar livre, os torneios informais, as reuniões, eu não sei se viram, agora há uma nova corrente da roda no ar, que é uma bola com entre 4 homens ou 4 mulheres, que nasceu em Ipanema, nas praias do Rio de Janeiro, e que neste momento está a proliferar por várias praias do mundo, em que durante 6 minutos 4 pessoas têm que ter a bola no ar e fazendo um espetáculo de domínio da bola, atacando-se uns aos outros, mas são uma equipa. E depois a performance é avaliada pelo nível de habilidade, no toque da bola, de agressividade, tem que jogar com o ombro, com o peito, com a cabeça, com o pé e com o joelho. Nasceu há 2 anos, tem milhares de praticantes, ao ar livre, em praias, em grupos de amigos, sem alta competitividade e sem agressividade competitiva. E por isso, é possível criar boas práticas, desde que o sistema o permita e influencie a tomada de decisão nessa boa prática. Paulo Costa, agora para terminar mesmo, tem alguma sugestão bibliográfica que aconselha as pessoas para poderem ter um bocadinho mais a noção do que são os eventos desportivos na via pública? Não há muitas referências bibliográficas. Há acima de tudo, eu penso que com o João Cabreira, que foi um ex-ciclista, partilhava aqui há uns tempos a criação da Associação Portuguesa de Eventos Esportivos, que penso que ele tem sido um dos mais preocupados atores na preocupação de reativar
os eventos desportivos na via pública, e o João Cabreira tem realmente esta força de querer criar este movimento nacional e levar avante um conjunto de iniciativas. Eu, da minha parte, o que estou a fazer e que posso sugerir é que estamos a preparar, com um conjunto de amigos, estou a preparar uma grande conferência para muito breve. Ontem discuti a data, no sentido de discutirmos a organização de grandes eventos na via pública. E essa conferência o que quer é reunir os principais atores, municípios, secretarias de Estado, regiões de turismo e os grandes influenciadores do desporto, no sentido de percebermos quando é que vale tudo isto. Porque não há nenhum estudo sobre a cadeia de valor de uma ponta à outra da prática desportiva. A prática desportiva não tem só a ver com saúde pública, tem a ver com muito mais do que isto. E por isso, aquilo que eu recomendo é que, se puderem, que possam participar nessa conferência que vai haver dentro em breve, que será muito interessante. Costa, resta-me agradecer a sua presença, foi uma hora e 7 minutos de bem conversada, bem animada sobre um assunto que neste momento também motiva todos, que é realmente os eventos esportivos na via pública, sugestões, formas de encarar, formas de procedimento. Agradeço e parabenizo realmente pelas palavras que nos disse e contaremos sempre consigo em outras situações. Eu aproveito não só para agradecer ao Armindo Calção esta moderação, dar uma palavra ao Renato Luís, que endereçou o convite e que já tem sido promotor destas várias iniciativas, mas também uma palavra muito especial para a comunidade intermunicipal, que tem feito um trabalho notável, é uma referência a nível nacional hoje em dia, e como mensagem final dizer-lhes que os tempos difíceis são os tempos em que os homens e as mulheres dobram os cabos das tormentas e que os transformam em cabos da boa esperança. Eu penso que estamos numa época fantástica de humanismo, penso que a nossa veia criativa sempre nos permitiu superar as maiores crises planetárias ao longo da história. É por isso que somos o país da Europa com as fronteiras definidas, o país mais antigo. Somos também o país com a maior, reconhecidamente, com uma das identidades mais fortes do mundo. E por isso eu penso que esta coisa de ser português é maravilhosa, mas o futuro depende de todos nós e eu espero que o futuro seja mais mexido, mais proativo, mas acima de tudo um futuro seguro para todos, que é isso que eu desejo. Bem, Paula, estamos todos expectantes para os eventos que venham agora no futuro próximo da tua empresa. Dizias-me inicialmente que estavas já com algumas ideias inovadoras, por isso aguardamos essa concretização dessas ideias. Damos assim por encerrado este webinar, portanto os eventos discutidos na via pública depois de Covid-19. Aproveito para agradecer ao Paulo pelas informações riquíssimas que partilhou connosco hoje, que certamente serão importantes para todos os stakeholders e as pessoas que trabalham com os eventos de uma forma direta ou indireta. Aproveitar também agradecer ao Armindo Calção, também pela condução da entrevista, e informamos que amanhã teremos o último tema, portanto será às 11 horas também, irá abordar a questão do impacto e os riscos do Covid-19 para os atletas e para o desporto no geral. Teremos connosco Pedro Ferreira, portanto um investigador do Instituto de Investigação de Ciências da Vida e da Saúde da Universidade do Minho, e aguardamos por vocês. Portanto, até lá, até amanhã, e obrigado pela vossa participação. Bom dia a todos. Bom dia a todos.